versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, ou seja, não é a circuncisão física do Antigo Testamento, do concerto de Abraão, mas uma circuncisão espiritual, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que, sem dúvida, é uma referência à morte do Senhor Jesus Cristo. Então, é a nossa identificação com Cristo na sua morte que nos separa do pecado, da carne, para andar dignamente. Todos concordam com a circuncisão de Cristo se refere à sua morte, né? Seu Roberto? Não, ali no final do capítulo, o senhor destacou aqui a circuncisão como a morte, o crente morreu com Cristo, crucificaram a carne, os que são de Cristo crucificaram a carne. E aqui no último versículo, todos esses erros, diz ali, não eram de valor algum, senão para a satisfação da carne. Sim. O erro religioso incentiva a carne. Os Gálatas foram levados nisso. Sim. E esses aqui estavam em perigo também. Sim, é isso que a carne gosta. De satisfação carnal. Pode significar, seu Samuel, a circuncisão de Cristo, circuncisão feita por Cristo na hora da nossa conversão. Houve um corte. Na hora da nossa conversão. Dispensamos com a carne, não tínhamos mais confiança na carne, nem nas cerimônias, nem nos ritos. Sim. É uma circuncisão feita por Cristo na hora da nossa conversão. Pode ser isso? Sim, como resultado da sua morte. Sim. Mas já que o batismo surge no próximo versículo, não devemos pensar que o nosso batismo nas águas é um tipo de substituto para a cerimônia antiga de circuncisão. Não, é outro assunto no próximo versículo, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, fomos sepultados com ele e nos ressuscitamos com ele na sua ressurreição. É isso que nós proclamamos no momento do nosso batismo. Então, não é que isso acontece no batismo. Já é uma declaração de algo que aconteceu antes. Quando confiamos em Cristo, morremos com ele para o pecado, para o mundo, arrependidos, confiamos nele e fomos sepultados, identificados com ele no seu sepultamento e ressuscitados para andar em novidade de vida, ou como já pensamos, andar nele, nos submetendo à sua autoridade. O fator tempo se some. O Senhor Jesus Cristo morreu há 2000 anos, digamos. E temos gente aqui que talvez tenha se salvado há poucos dias. Mas é verdade que são vistos como tendo morrido com Cristo. E o fator tempo, neste assunto, nessa matéria, nessa esfera, é inexistente. Sim. É como se Cristo morreu ontem e ressuscitou hoje. O fator tempo
não atinge. Sim. Então tem mais vozes que não ouvimos ainda. Vamos mais adiante, versículo Lisandro. Versículo 10, lemos: estáis perfeitos nele. Tudo que o crente necessita, ele tem em Cristo. É o que Paulo está mostrando nos versículos que seguem. O Sr. Lindsay falou da circuncisão. Então, fomos separados pela morte de Cristo. Versículo 12, sepultados e a ressurreição, ressuscitamos. Versículo 13, os pecados perdoados. Versículo 14, a sentença contrária a nós, essa cédula riscada. Versículo 15, os principados e potestades contrário a nós, ele triunfou sobre eles. Sim. Então o crente tem tudo em Cristo. Sim. E, então, é muito importante a nossa identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e capítulo 3, na sua manifestação em glória. Né? Todos os resultados da nossa identificação com Ele na nossa salvação. Seu Roberto. Seu Samuel, versículo 12 fala sobre o batismo. Há pessoas que foram salvas, mas por causa de certas circunstâncias não foram batizadas. O que o senhor diria para essas pessoas? Talvez tenha algum aqui hoje. Bom, não influencia em nada a sua salvação, a sua segurança eterna, né? Era isso que o senhor estava pensando. O batismo é um passo de obediência que todo crente deve tomar na sua vida, mas não acrescenta nada à sua salvação, não leva a pessoa para outro nível de espiritualidade, mas não gosto de dizer é apenas uma declaração, mas é uma declaração daquilo que já aconteceu no momento da sua conversão. Eu concordo plenamente com isso. Eu entendo os casos que o seu Roberto está levantando, mas quem sabe deveríamos acrescentar, pensando em jovens salvos entre nós e que não tomaram este passo, não acrescenta nada à salvação, mas a obediência à palavra de Deus é muito importante para você poder crescer nas coisas de Deus. Sim. Sem obedecer o que nós vemos revelado na palavra de Deus, você não vai crescer. Então Sim. é muito importante nesse sentido. Sim, a vida cristã é uma série de passos de obediência. E se não tomar um dos primeiros passos, como o batismo, não vai muito longe quanto ao progresso e o crescimento. Né? Mas... E sendo recebido na igreja, e mais responsabilidade Sim. na igreja e com a igreja. Sem dúvida, seu Zé. Então, vamos agora para o versículo 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, que se refere àquele tempo antes da conversão, antes da salvação, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. E agora temos uns versículos, 2 versículos muito preciosos que nos apresentam algo da obra do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, aquela dívida, as exigências da lei, os nossos pecados. A gente não tinha condições de pagar aquela dívida, mas o Senhor Jesus Cristo a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quer dizer que
todas as exigências e demandas da lei contra nós foram silenciados na morte do Senhor Jesus Cristo. E assim, o problema do nosso pecado foi resolvido. Ofensas perdoadas. E ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, demonstrando publicamente a dívida paga pela sua morte, pelo seu sangue derramado. Então tem muita coisa aqui, seu Tomás nos ajuda. Tá muito bom. Seu James. Então, a cédula seria a declaração legal de uma dívida. Uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Mas essa cédula foi riscada. Totalmente tirado, realmente a palavra indica. E perguntamos, mas como é que Cristo fez isso? E nós lemos cravando-a na cruz. Então, através da sua morte, Ele quitou a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados. Sim, então eu acho que, bom, o assunto é inesgotável, eu acho, mas temos aqui o grande mediador, não é? As exigências de Deus, da justiça, da lei, contra nós, pobres pecadores. Quem é que vai resolver uma questão tão infinita, impossível para seres humanos, impossível para anjos? Mas existe um em que habita toda a plenitude da divindade, Deus, corporalmente. Então, aquele que era Deus tinha as condições e as qualificações necessárias de alcançar o trono divino, satisfazer as exigências divinas e ao mesmo tempo, na perfeição da sua humanidade, alcançar o pobre pecador na sua miséria e resolver o problema de uma vez por todas. Meus irmãos, que Deus nos ajude a valorizar cada vez mais esta bendita pessoa, a única, capaz de fazer uma obra tão grandiosa ao nosso favor. A atualizada diz a respeito da cédula, o estreito de dívida. Diz aqui no versículo 14, a tirou do meio de nós. Tem uma dúvida ali, de nós. Mas diz ali, tirou do meio de quem? Deus e nós. Esse escrito de dívida estava ali entre nós e Deus. Uhum. Deus exigia pagamento, não tínhamos como pagar. Uhum. Veja só o problema. Uhum. Mas graças a Deus, o Salvador veio, e nós lemos aqui, atirou, cravando na cruz. Não existe mais. Uhum. Removeu. Completamente não existe mais. Uhum. Então Deus não tem como exigir nada mais. Uhum. Parece que é a mesma palavra de Atos 13, 19, esse é o Lindsay, né? Apagou. Né? Então vamos adiante. Versículo 15. Despojando os principados e potestades. Já notamos, são aqueles principados e potestades do maligno, da maldade. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então,
ele os expôs publicamente como? A pergunta é minha, esta vez. De que forma ele expôs publicamente? Seu Luiz Antônio? Eu só estava pensando, nós não temos ideia do quanto o Senhor Jesus Cristo foi atingido por estes poderes malignos durante todo o seu ministério. Temos uma mostra em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a respeito da sua tentação. Mas quanto ele enfrentou para que ele não fosse até a cruz, para que tivesse outra atitude que não a total dependência à vontade de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo expôs publicamente estes que haviam durante todo o seu ministério o atingido com os seus dardos. Eu pensei desta forma. Tá. Pensando também no nosso caso, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Que fortalecimento nós temos quando pensamos na vitória grandiosa do nosso Salvador sobre a cruz. Expôs publicamente estes que querem nos atingir. São inimigos derrotados. Tá, muito bom. O senhor quer acrescentar alguma coisa, seu Tomás? Podemos pensar nesses principados e potestades determinados a nos segurar com os laços do pecado até chegarmos no inferno. Seu propósito, seu plano está frustrado na morte de Cristo. Ele, como diz, os despojou, os expôs publicamente, triunfou em si mesmo. Eles, quanto a nós estão destruídos, não pode mais nos segurar. Podia ser assim também. Interessante. Podemos incluir também a ressurreição e a ascensão? Isto eu ia dizer. Será que a ressurreição não está incluída em versículo 15? Eu acho. Acho que sim. Será que isso não nos lembra o que temos em 1 Coríntios 15? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Diz ali, olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, só mencionar Hebreus 2 e 14, seu Samuel, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. sim. O poder do diabo foi aniquilado. Quanto às pessoas salvas, o diabo ainda tem muito poder, mas quanto às pessoas salvas, ele é um inimigo vencido. Sim. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.